Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Roja. Devido a essas questões inusitadas que estamos passando nesses dias, né? Nós então iremos fazermos as aulas audiovisuais, ok? Aula de processo penal 3, que a gente vai então dar início a partir de agora, tá? Previsão, então, para a matéria de processo penal 3 é procedimentos. Nesse momento, então, a gente inicia a questão dos procedimentos. Lembrando a vocês o seguinte, que o processo, na sua essência, processo no sentido amplo, ele é efetivado através do direito penal material, do direito processual penal e da execução. Lembrando, então, que o objetivo do direito penal é punir, uma vez que a norma primária traz o tipo penal, certo? E a norma secundária sempre vai trazer a pena. Então, a concepção principal, primordial do processo penal, ou melhor, do direito penal, é punir, né? A concepção punitiva do Estado. Só que, para que se atinja essa concepção punitiva do Estado, para que se chegue nessa fase de execução, é necessário, obviamente, passar pelo processo. E o que entendemos por processo? O processo nada mais é do que o caminho a ser seguido para se atingir o objetivo. Trazendo isso para o âmbito do processo penal, o processo vai ser o caminho definido em lei com o fito específico de se buscar atingir a possibilidade de execução penal. De antemão, seguindo o princípio da legalidade, nós não podemos esquecer que o Estado ele só pode agir em conformidade da lei. Então, o procedimento, ele está todo ele previsto no nosso ordenamento jurídico. Assim sendo, nós temos que seguir esses procedimentos, esses ritos previstos em lei, para que possamos, então, primeiramente, resguardar a ampla defesa e contraditório das partes envolvidas, certo? E que possamos, então, perfazer ao final o objetivo específico do direito penal, da persecução penal, que é punir. Assim sendo, o Código de Processo Penal, ele nos traz uma subdivisão no que tange a esses procedimentos, no que tange a esses ritos. Aqui ritos e procedimentos são palavras sinônimas, então esses ritos estão previstos a partir, via de regra, a partir do artigo 394 do Código de Processo Penal, onde ele subdivide os ritos comuns e os ritos especiais. Falando isso, então, e resguardando o princípio da especialidade, vamos só tecer algumas considerações rápidas de quais são os ritos especiais, para depois, então, nós voltarmos aos ritos comuns e também tecermos algumas considerações, que é a previsão da nossa aula de hoje. Então, os ritos especiais, eles são subdivididos, primeiramente, em rito do Tribunal do Júri. O rito do Tribunal do Júri, ele tem competência específica e exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida, ou seja, todos os crimes dolosos contra a vida, aqueles previstos do artigo 121 ao artigo 128 do Código Penal, e os crimes que serão conexos a estes, serão julgados pelo rito do Tribunal do Júri. Rito do Tribunal do Júri, com previsão do artigo 406 ao artigo 497 do Código de Processo Penal. Além do rito do Tribunal do Júri, nós temos o rito especial dos crimes praticados por funcionários públicos, dos crimes que são de responsabilidade dos funcionários públicos. Também é um rito específico, com previsão também no CPP, do artigo 513 ao artigo 519. Outro sim, também com previsão no CPP como rito especial, aquele rito que irá julgar os crimes cometidos contra a honra, injúria e calúnia, mais especificamente no que tange ao Código Penal, no Código de Processo Penal, e a previsão do artigo
519 ao artigo 523. Também temos como rito especial, e esse previsto na lei de drogas, os crimes que são cometidos ou que afrontam a lei 11.343 de 2006, a lei de drogas, onde ela traz também um rito específico para processar os crimes de drogas. Então, o artigo 48 ao artigo 59 da Lei 11.343 de 2006, ele prevê o rito específico para o julgamento dos crimes de drogas. Esses então são os ritos especiais. Os ritos comuns, e aí o próprio nome está dizendo, aqueles que são mais utilizados, ou seja, que são utilizados na grande maioria dos delitos praticados, estão previstos no Código de Processo Penal. Essa subdivisão desses ritos comuns se dá em rito ordinário, rito sumário e o rito sumaríssimo. Este último com previsão na Lei 9.099 de 95, com alguns benefícios também que foram trazidos por essa norma, e que também podem ser utilizados nos demais ritos, desde que se enquadrem dentro dessas possibilidades. Mas como o próprio nome está dizendo, o rito ordinário é o que nos dá o enfoque principal para todos os outros. É a partir do rito ordinário que nós então conseguimos tirar todas as possibilidades e viabilidades para depois fazer os comparativos com os demais ritos previstos no nosso ordenamento jurídico. O rito ordinário, com previsão do artigo 394 até o artigo 405 do Código de Processo Penal, ele vai ter atribuição específica para julgar todos os crimes que possuem penas de 4 anos ou mais, ok? Então, todos os crimes que possuem uma pena máxima de 4 anos ou mais, eles são julgados pelo rito ordinário, ok? Rito sumário, certo? O rito sumário também previsto no Código de Processo Penal. Depois de adentrar no nosso ordenamento jurídico a lei dos juizados especiais, que introduziu então o rito sumaríssimo, ele ficou muito atrelado a um número muito pequeno de delitos, uma vez que o rito sumário ele vai abarcar todos os crimes que possuem penas menores de 4 anos e maiores de 2 anos, certo? Então eles vão, o rito sumário, com previsão do artigo 531 até o artigo 538 do CPP, terá atribuição para julgamento dos crimes que possuem penas menores do que 4 anos e maiores do que 2 anos. Por isso que ele ficou bastante restrito a sua utilização devido a essas circunstâncias. Outro sim, para fecharmos então o que tange o procedimento comum, nós temos o rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo, oriundo da Lei 9.099 de 1995, Lei dos Juizados Especiais Criminais, previsão mais específica do artigo 77 ao artigo 83, da referida lei, ele traz então o rito que irá abarcar todos os crimes praticados e que terá o julgamento em cima desse rito, com pena máxima de até 2 anos. Para os crimes ambientais, devido à Lei 9.605, até 3 anos. Todavia, os crimes comuns, com exceção dos crimes ambientais, com penas máximas até 2 anos, serão julgados então pelo juizado especial, através do rito sumaríssimo, certo? Esse rito sumaríssimo que trouxe benefícios, como composição de danos, transação penal e suspensão condicional do processo, certo? A transação penal específica para o rito sumaríssimo. Todavia, a suspensão condicional do processo, benefícios que veremos na sequência das nossas aulas, eles também podem ser, essa suspensão em específico pode também ser utilizada para os demais ritos processuais, uma vez que nós temos essa concepção legal, ok? Então, nós temos ritos comuns, ritos especiais,
ritos comuns previstos no Código de Processo Penal, subdivididos em rito ordinário, sumário e sumaríssimo, certo? Sempre levando em consideração as penas máximas para que possamos, então, ter esse enquadramento. Penas máximas de 4 anos ou superiores a 4 anos, rito ordinário, maior que 2, menor que 4, rito sumário, e até 2 anos, com exceção dos crimes ambientais, que é até 3, nós temos então o rito sumaríssimo para julgamento desses crimes. Crimes especiais, ou melhor, ritos especiais, rito do tribunal do júri, crimes dolosos contra a vida, artigo 121 até o artigo 128, com exceção do artigo 123, parágrafo 3º, que versa sobre o crime de homicídio culposo. O crime de homicídio culposo não é de competência do tribunal do júri, certo? São os crimes dolosos contra a vida. Além do rito do tribunal do júri, também temos o rito dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, ok? Que veremos então a partir dos ritos praticados por funcionários públicos ou particulares, também no que tange se forem em concurso com funcionários públicos. Então aí nós temos este rito específico dos crimes praticados por funcionários públicos. Temos os crimes contra a honra, certo? Com previsão do artigo 138 até o artigo 145. Esses crimes também com rito específico, que constam no próprio Código de Processo Penal. E também o crime de drogas. Então, todos os crimes que envolverem drogas serão, então, julgados em conformidade com a Lei 11.343 de 2006, certo? Lei de Drogas, artigo 48 até o artigo 59. Ok? Então, senhores, para hoje nós temos essas considerações no que tange aos ritos processuais. Próximas aulas, então, adentraremos nos ritos em específico, como que funciona, quais são os procedimentos, enfim, tudo aquilo que vai ser necessário para que possamos esmiuçar cada rito propriamente dito. Beleza, pessoal? Me despeço aqui nesse momento, peço a todos que tomem muito cuidado, cuidem-se, cuidem de suas famílias, cuidem de seus amigos, para que possamos, então, perpassar por esse momento difícil que a sociedade está passando hoje. Beleza, pessoal? Abraço a todos, fique com Deus e até a próxima!